Durante a semana estamos estudando sobre a harmonia entre ciência e fé. E estamos percebendo que se um aluno for educado em artes e ciências, tendo como pressuposto a existência de um Deus criador, assim como os pais da ciência tinham esse pressuposto, isto vai fazer, primeiro, com que o caráter e a inteligência deste aluno se amplie ainda mais. E segundo aspecto, este aluno estará seguindo a linha de raciocínio seguida pelos pais da ciência. Afinal, eles não excluíam Deus da ciência. Eles usavam a ciência como um instrumento para compreender, dentro dos limites possíveis, como que Deus criou as coisas, que processos físicos, químicos, matemáticos ele utilizou na criação de todas as coisas. Hoje vamos ver por que você e eu devemos, como estudantes da Bíblia, ou por que um estudante universitário precisa entender o porquê dele dever adorar a Deus na sua beleza e santidade. Antes de explicar o Salmo 96, verso 9, eu quero apresentar para você um silogismo, que é composto, obviamente, de uma premissa, de uma segunda premissa e de uma conclusão. Um silogismo ele pode ser adequado ou inadequado, e existem regras para que ele seja inadequado, ou para que ele seja também adequado. E eu creio que este silogismo que eu vou apresentar para você ele é perfeitamente adequado. Se você julgar inadequado, eu convido a você a escrever para mim, escrever no comentário do vídeo, qual foi o tipo de falha cometida no silogismo, não é? Qual foi a regra para a formulação de um silogismo que eu transgredi, e obviamente eu vou refazê-lo e vamos seguir aí juntos estudando esse assunto. Então, premissa 1. Toda obra de arte é obra de um artista. Premissa 2. A natureza revela a arte. Logo, a natureza revela que existe um artista supremo. Eu creio que este silogismo é correto. A princípio, eu não vejo nenhuma obra de arte existir sem que um artista a fizesse. E quando contemplamos a natureza, como estudamos ontem, não é? Em Romanos 1, 19 a 22, nós percebemos que a natureza revela a arte, revela a beleza, revela a organização. Se a premissa 1 e a premissa 2 estão corretas, a conclusão está correta. A conclusão é adequada. Se toda obra de arte é obra de um artista e a natureza revela a arte, logo, a natureza revela que existe um artista supremo por detrás dela. Não creio que seja irracional ou ilógico crermos nisso, mesmo que não possamos explicar com a nossa mente limitada os mistérios da natureza e muito menos o mistério da existência de Deus. Tendo isso em mente, o estudante tendo isso em mente de que estas premissas, que esse silogismo ele é correto, o estudante pode perceber agora a importância, pode aprender, na verdade, como adorar a Deus em beleza e em santidade. Isso pode ser feito de duas formas. Obviamente, a primeira, contemplando a ordem que existe na natureza. Apesar de a natureza não refletir mais adequadamente o caráter de Deus por ela ser corrompida, manchada pelo pecado, nós ainda percebemos ordem, inteligência e beleza na natureza. Então, contemplando a ordem da natureza, nós podemos ver a existência de um Deus criador e podemos ser motivados por esta contemplação a adorá-lo.
E o segundo aspecto, nós podemos adorar a Deus em sua beleza e santidade, lembrando que Deus criou os nossos olhos, ouvidos e consciência para que possamos contemplar a natureza e chegarmos à conclusão de que Ele existe e que ama o belo e que ama a variedade. Quando você e eu reconhecemos que Deus é o grande artista por trás da obra da criação, quando nós reconhecemos que Ele é o único Deus verdadeiro, nós estamos adorando a Deus na beleza da sua santidade. E por que santidade? Porque Ele é um Deus santo, perfeito, supremo, que odeia o mal, odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus é a perfeição, Ele é o amor. A essência de Deus é amor. E por isso, quando você e eu adoramos um ser com essas características, quando você e eu adoramos ao Deus bíblico, obviamente nós iremos ao longo da nossa vida sendo transformados à imagem e semelhança dele. Afinal, o propósito de Deus é recriar em nós o seu caráter. Certamente isso será concluído apenas na glorificação, quando Cristo voltar, transformar nosso corpo, mente, natureza. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que passar por outra fase do processo de salvação, que é a santificação, que é o processo diário pelo qual Deus nos torna semelhantes a Ele mesmo. E como eu lhe disse, isto levará a vida toda. Que ao você contemplar a natureza, a ordem na natureza, a beleza, que você chegue à conclusão de que existe um artista supremo por trás de toda esta obra. E que ao você chegar a esta conclusão, você sinta no seu coração um desejo de adorar a Deus, de louvá-lo, elogiá-lo, de se relacionar com Ele, por Ele ter dado a você as possibilidades, através dos seus sentimentos, através da sua consciência, para que você possa ver que Ele realmente existe, que Ele ama o belo, que Ele ama a variedade e, acima de tudo, que Ele ama você o suficiente para ter criado o planeta em ordem, belo, para que agrade aos seus olhos. Por isso não podemos jamais crer na mínima possibilidade de haver contradição entre fé e ciência. Afinal, como aprendemos ontem, a fé e a Bíblia, né? O livro da natureza e o livro chamado Bíblia, não é? A revelação escrita, ambos provêm do mesmo autor, então não podem entrar em contradição. Se aparecer alguma contradição, o problema não está na natureza e nem na Bíblia, está no pressuposto do observador, que muitas vezes quer se colocar numa posição acima do próprio Deus. Amanhã vamos continuar o nosso estudo e eu espero contar com a sua companhia. Que Deus abençoe a você, um abraço e até lá.